Então, gente, a gente está aqui hoje com o Lucas Mendes, né? Ele é mestrando pelo programa de pós-graduação em Direito da UFMG, ele é também graduado em Direito pela UFMG e em Relações Internacionais pela PUC-Minas, e atualmente ele integra o grupo de estudos em cortes e tribunais internacionais da UFMG. E eu chamei ele aqui porque ele tem uma experiência muito interessante, né, com relação ao sistema interamericano como um todo. Ele já teve a oportunidade de participar de uma competição relacionada ao sistema interamericano. E quem participa dessas competições acaba, tipo, conhecendo o sistema de cabo a rabo, porque é bem... demanda bastante. Também eu e o Lucas já pesquisamos junto, né, no Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da UFMG, e por isso também para mim é um prazer muito especial, né, Lucas, ter você aqui hoje. Sinta-se à vontade, fica a casa é sua. Muito obrigado pela apresentação. Na verdade, você comentando da importância das competições, né, eu me lembrei hoje, preparando a apresentação, que, para vocês aí, eu conheci a professora Jéssica quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. Eu nunca avisei ela que eu ia contar essa história, né? Mas Não estava a ciente. professora já estava na graduação e ela me ajudou muito a realizar uma simulação interna no meu colégio, simulação da ONU, né? E aí, no decorrer da faculdade, a gente continuou participando, né, de algumas competições. Para a gente que gosta do direito internacional e do direito internacional dos direitos humanos, são espaços que a gente tem mais oportunidade de botar em prática o que a gente gosta de estudar, né? E é um estudo muito intensivo, é um estudo de poucos meses de preparação para a competição, né? Eu participei ano passado da Inter-American, que é que simula a corte interamericana em si, uma das maiores do mundo, na Washington University, né? E a professora ajudou a gente na preparação. Então, queria aproveitar e fazer essa campanha aqui a favor de vocês participarem das competições. Muitos dos insights que eu vou apresentar para vocês hoje, com certeza vieram desse estudo intensivo para essas simulações, né? Eu vou começar, então, acho que já está todo mundo aí, né? Só para resumir, né, a ideia dessa fala é ajudar vocês, principalmente nos estudos de caso que vocês vão realizar, os casos da corte, né? Nós temos 10 casos do Brasil julgados pela Corte Interamericana, então eu vou ter que falar de um jeito um pouco rápido e resumido, né, sobre esses casos, mas antes eu vou fazer uma introdução breve de alguns dados e informações que a professora já passou na aula, que está disponibilizada no YouTube, você já deve ter discutido um pouco, mas só relembrar mesmo, porque eles são essenciais para a gente entender esses casos do Brasil, e algumas dessas informações eu também vou passar à medida que eu for apresentando os casos na segunda parte da apresentação. Eu, no final, vou fazer algumas conclusões. Quem tiver dúvida, quem quiser tirar alguma coisa que não ficou muito bem entendida, pode me interromper, eu estou aqui tranquilo, é mais uma conversa hoje, né, Jéssica? Então, vamos lá. Falando um pouco do papel do Brasil em relação ao sistema interamericano, né, como a professora falou na aula, o Brasil integra a OEA desde os anos 50, desde que ratificou a Carta da OEA, mas para a gente estudar a Corte Interamericana e a atuação dela, o que importa é esse tratado, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Essa convenção ela foi feita em 1969, o Brasil participou da elaboração dela, mas como a gente estava ali no período ditatorial, não fazia muito sentido que o Brasil já ratificasse ela e começasse a atuar, né, nesse sentido. Então a convenção ela só foi ratificada em 1992, mas o marco temporal mais importante para a gente entender os casos é 10 de dezembro de 1998, que foi quando a Corte reconheceu a competência contenciosa, o Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte. A ideia aqui é que o artigo 62 da Convenção Americana exige que cada Estado que já tenha ratificado aquela convenção também declare que ele permite que a Corte receba algumas petições, né, que, como vocês sabem, passam primeiramente pela comissão, né, depois, eventualmente, chegam à Corte, e possam, portanto, julgar aquele país. Então, o Brasil fez isso em 10 de dezembro de 98, e, portanto, só os fatos posteriores àquilo
deverão ser analisados pela corte. Como eu falei para vocês, são 10 casos, mas uma sentença ainda não foi publicada. É um caso muito recente que foi julgado ali entre os meses de junho e julho. Então, ainda não saiu no site da corte. Eu entrei no site agora há pouco, ainda não está lá, mas em breve vai ser publicado e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que a corte deve se pronunciar no final. Para facilitar a leitura de vocês das sentenças da corte também, eu pensei em explicar um pouco a estrutura delas, porque muitas vezes a gente pega para ler e elas são meio longas, meio difíceis de se situar ali, né? Então, só para resumir, quando vocês forem ler o caso que vocês escolherem, né, a gente vai ter uma apresentação sempre do procedimento, uma análise da competência, e aqui, quando a gente fala de competência, então, é a corte poder julgar aquele caso, então é nesse momento que ela vai analisar a competência temporal, ela vai voltar nesse marco que eu acabei de falar para vocês, e ela também vai analisar as exceções preliminares, que são basicamente as alegações que o Estado faz, de cunho principalmente processual, para tentar se desvencilhar, para que a corte não analise uma parte ou um todo daquela ideia. Então, muitas vezes o Brasil vai apresentar vários questionamentos, eu não vou entrar muito neles aqui, porque muitas vezes eles são repetitivos, vocês provavelmente vão ler, mas um dos principais questionamentos é o fato de requisito do esgotamento dos recursos internos. Porque o que acontece? Uma das questões principais para se admitir um caso na corte é que aquele Estado já tenha tido a oportunidade de julgar, de tentar reparar aquela violação de direitos humanos no seu próprio judiciário, né, com seus procedimentos internos. E a ideia de uma corte internacional é justamente essa, não é de ser ali uma quarta instância. A ideia da corte internacional é ser subsidiária, é ajudar no cumprimento. Mas o primeiro personagem para cumprir esses direitos é o Estado. Então, o problema maior é que os casos brasileiros, na sua grande maioria, né, eles não são relativos somente aos fatos que aconteceram depois dessa data que eu falei. Então, muitas vezes, o que a corte vai analisar é a morosidade do poder judiciário interno, ela vai se pronunciar pela falta de acesso à justiça, digamos assim, e aí, por isso, muitas vezes o Estado vai tentar falar que esse caso não chegou ainda no STF, não analisaram todos os recursos possíveis. E a corte, em todas as vezes, vai recusar essa argumentação que o Estado apresenta. Então, só uma primeira explicação para vocês terem em mente quando a gente for falar dos casos depois. Quando vocês continuarem lendo as sentenças, vocês vão ver que a corte tem uma análise probatória, né? A Jéssica fez aquele esquema maravilhoso, assim, do procedimento na comissão e na corte, e a gente tem ali o levantamento de provas, de testemunhas, de peritos, né? Ela vai sopesar essas provas e ela vai falar e descrever finalmente quais são os fatos que ali foram comprovados. Desses fatos, na parte do mérito, a corte vai pegar principalmente os direitos que estão ali na Convenção Americana, e aqui eu já deixo o meu apelo para vocês lerem a Convenção Americana, principalmente os artigos 3 a 25, inclusive quem é do direito aí, as últimas provas da OAB cobraram o texto mesmo da Convenção Americana, né? Então, a corte vai pegar aqueles direitos que está ali, vai pegar os fatos que ela restou comprovados para ela, né? E aí vai aplicar esses direitos e ver o que o Brasil condenou ou não. E aí, entendendo que houve uma violação de um ou mais direitos, ela vai estabelecer reparações, que a gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco. Vamos começar, então. O primeiro caso é o caso Ximenes Lopes versus Brasil, de 2006. Resumindo os fatos do caso, esse indivíduo que eu coloquei a imagem é o Damião Ximenes Lopes, né? Ele era uma pessoa com deficiência mental, e ele habitava o Ceará, e ele foi internado primeiro em 1995, por 2 meses, na Casa de Repouso Guararapes, que era basicamente um centro de tratamento de pessoas com deficiência, na época se chamava manicômio, né? E apesar de não ser um órgão do SUS, ele era vinculado ao SUS, ele era uma concessão. E aí ele volta a ser internado em 1999. 3 dias depois dessa internação, a mãe dele visita as condições em que ele estava, e ela percebe que ele está completamente machucado, com cheiro de excrementos, em uma condição deplorável, e poucas horas depois que ela sai do manicômio, ele falece. E aí, o problema aqui que está sendo julgado, né, como ele faleceu em 99, a gente já está ali dentro do marco temporal. O Brasil reconhece que ele violou o direito à vida e à integridade pessoal do Damião Ximenes Lopes, ou seja,
ele, de certa forma, assume a responsabilidade pelo falecimento e pelos maus tratos que, eventualmente, ele sofreu nesse manicômio. Mas, o que a corte analisa também é a falta de, primeiro, investigação conclusiva sobre qual foi efetivamente a causa da morte, mas, de qualquer forma, ela percebe que tem fatos suficientemente comprovados dos tratamentos extremamente violentos que se dava a essa população na época, e aí a gente está falando da luta antimanicomial que continua até hoje, né? E dessa indeterminação, inclusive, veio uma necessidade de uma exumação em 2002, mas, de qualquer forma, isso não resultou num processo conclusivo, não resultou numa indenização dos familiares e também não resultou na responsabilização criminal de nenhum dos funcionários ali daquele hospital, nenhum médico, né? Então, apesar do Brasil ter falado que ele violou, ter reconhecido essa responsabilidade, e isso pode acontecer no âmbito internacional, a Corte ainda aproveita a oportunidade, porque é a primeira vez que ela lida com o direito à saúde, especialmente com o direito das pessoas com deficiência mental. Então, a Corte aproveita para analisar o conteúdo desse direito, a importância de se brindar a essas pessoas com deficiência mental, o cuidado, que é uma responsabilidade do Estado, né, a responsabilidade de fiscalizar essas instituições e de regularizar o tratamento correto a ser dado a essas pessoas e, eventualmente, de sancionar, né, se houver alguma violação. Além disso, justamente por essa falta de investigação, por esse não andamento das ações ocorridas no judiciário, o Brasil é condenado, então, pela violação à integridade pessoal dos seus familiares, né, que está no artigo 5º da Convenção também, e isso em relação aos direitos das garantias e de proteção judicial. Então, aqui, novamente, a gente vai ver, na verdade, pela primeira vez, mas em todos os próximos a gente vai ver esses dois artigos que são chave para a gente pensar naquilo que eu estava falando dos prazos e de um acesso à justiça, que é o artigo 8º e o artigo 25 da Convenção Americana. Falando das reparações agora desse caso, o Brasil aproveita para estabelecer medidas de não repetição. E aqui é a primeira explicação que eu trouxe para vocês. Quais são os tipos de reparação que a Corte Interamericana prevê? E o que acontece? Não sei se vocês vão lembrar da aula da professora, mas ela fala muito sobre o que o professor Cansado Trindade diz sobre a sentença da Corte não ser um self-service, né? Então, isso é porque a Corte Interamericana, além de declarar que o Estado violou um direito da Convenção ou de outros tratados e condenar esse Estado, ela vai prever uma série de reparações para reparar não só a vítima, mas aquela situação em que se deu como possível uma violação daquele direito que o Estado se comprometeu a cumprir. Então, dentre esses tipos de reparação, e vocês vão ver que lá na sentença muitas vezes eles estão divididos por alguns desses nomes, né? A gente tem, primeiro, a restituição, que é a tentativa de retornar a vítima ao direito anterior, né, ao status quo ante, ou seja, a como ela estava anteriormente. Obviamente, nesse caso não era possível, porque o senhor Daniel Ximenes Lopes faleceu. A gente tem a compensação, que é o tipo de reparação que a gente pensa normalmente no direito, né, uma indenização pecuniária, digamos assim. A gente tem as medidas de satisfação, que são aquelas medidas de literalmente dar uma satisfação para a sociedade, né? Então, publicar a sentença em um jornal de grande circulação e no próprio Diário Oficial da União. Hoje em dia, inclusive, a Corte pede para divulgar nas redes sociais, né? Dar uma publicidade para aquela violação, fazer um ato público também de reconhecimento da responsabilidade. Normalmente esse ato tem que acontecer com a presença das vítimas, né? Então é uma forma de o Estado assumir que realmente ele violou aquele direito, e isso é muito simbólico, né? Além disso, a Corte estabelece medidas de reabilitação, e aqui a ideia é reabilitar as pessoas que foram vítimas, dando a elas, por exemplo, atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, e finalmente a gente tem as medidas de não repetição. São essas as medidas que são mais difíceis de se cumprir, que o Brasil, na grande maioria das vezes, não cumpre, e muitos outros estados também têm uma dificuldade de implementação. Porque aqui é a ideia de tentar curar algum problema social que possibilitou, então, que aquilo ocorresse. Era o que eu estava me referindo anteriormente. Então, nesse caso específico do Damião Ximenes Lopes, a Corte exige que o Brasil crie um programa permanente para melhor instruir e para, digamos assim, para ensinar mesmo, né, todos esses funcionários que cuidam do atendimento à saúde da pessoa mental, para saberem como lidar com esse tipo de situação, né, para não agir com violência, todas essas violações que a gente viu ocorrendo
no caso do Damião Ximenes Lopes, que é um caso individualizado, mas que, obviamente, uma medida dessa poderia afetar vários outros casos, inclusive evitar que novas violações aconteçam e cheguem à corte, né? Então, na resolução de 2010, porque, como a professora explicou também na aula do YouTube, né, a corte assumiu para si a fiscalização da implementação dessas medidas. Então, ela emite periodicamente resoluções de supervisão do cumprimento dessas sentenças. Então, a última do Damião Ximenes Lopes foi de 2010, e até então a sentença tinha sido publicada, mas essas medidas de criar um programa de treinamento, né, para o atendimento à saúde não tinha sido concretizada pelo Brasil. Eu vou tentar, então, nos próximos, ressaltar um pouco essas medidas de não repetição quando forem interessantes e falar para vocês se a corte já reconheceu como cumpridas ou não. Só para explicar também, eu agrupei alguns casos juntos quando o tema é interessante. Então, basicamente, eu estou seguindo aqui a ordem cronológica, mas em alguns momentos isso vai estar separado e eu vou avisando vocês. Segundo grupo de casos, então, eu chamei de os casos dos defensores de direitos humanos, porque dá para a gente passar mais rápido por eles, apesar de todos serem muito interessantes e cada um vai escolher qual caso vai analisar no estudo de casos, né? O primeiro é o Nogueira de Carvalho, que também é de 2006, como o Damião Ximenes Lopes, né? Esse caso, o Nogueira de Carvalho era um advogado defensor de direitos humanos que atuava no Rio Grande do Norte e ele foi assassinado em 1996. Ele combatia a impunidade, um grupo que atuava basicamente como uma milícia, assim, e no processo de investigação do falecimento dele, né, ele foi alvejado, um dos tiros veio de uma arma de posse de um ex-policial militar, que já era aposentado. Esse policial militar, ele foi julgado, ele foi a júri, mas ele foi absolvido. E o que ocorre nesse caso é que é o único caso que o Brasil não é condenado, né, a corte decide que não há provas suficientes, pois o direito que estava ali sendo discutido era justamente esse do acesso à justiça e da não investigação, digamos assim, efetiva desse assassinato dele, né, que já tinha se passado ali 10 anos e ninguém tinha sido responsabilizado, mas a corte entendeu que, na verdade, as investigações foram conduzidas de modo correto, que o procedimento judicial foi realizado de modo mais efetivo, não muito demorado, né? Então não houve a condenação do Brasil, mas eu deixei ali a imagem deles para vocês conhecerem um pouco mais. O segundo caso já é de 2009, é o caso Escher e outros versus Brasil. O senhor Escher era um das vítimas, né? Temos outras vítimas nesse caso específico, né? Ele era um dos participantes de duas associações ligadas ao MST que atuavam no estado do Paraná. Uma era uma associação de produtores agrícolas e uma outra era uma associação de cooperativa para criar ali um contato entre os produtores rurais, né? Então aqui a gente já vê um pouco a questão do campo, que é muito forte também nessa visão de violência rural que a corte vai avançando, especialmente nos casos do Brasil. O que ocorre é que essas vítimas tiveram seus contatos grampeados por uma medida feita pela polícia, que foi autorizada pelo judiciário, né, nos termos da lei de interceptações telefônicas, que a gente já tinha no Brasil na época, e a corte reconheceu que esses grampos foram ilegais, né? A corte analisa não só ali o direito à honra, à privacidade, né, que está no artigo 11, mas ela analisa, inclusive, as medidas que estavam previstas legalmente no Brasil para entender se aquilo era conforme a lei, conforme a reserva legal, conforme uma previsão anterior passada pelo legislativo para que elas acontecessem. E ela entende que isso não aconteceu dessa maneira, né? Esses grampos foram realizados em 1999, então a gente ainda está falando ali do período temporal em que a corte pode analisar, mas além disso, além deles terem sido ilegais, a corte entendeu que houve uma violação, principalmente da liberdade de associação, que está ali no artigo 16 da Convenção Americana, porque esses grampos que estavam sob sigilo judicial foram divulgados à imprensa. Parece um pouco com alguns casos recentes, né, que a gente tem no Brasil, e é um caso de 2009. Porque o problema não foi só divulgar a imprensa, mas o modo como a imprensa apresentou essas conversas telefônicas, conversas que, inclusive, a corte não teve acesso e não divulgou na sentença, mas que denegriram a imagem não só dessas associações, então, atrapalhando o direito delas de exercerem essa liberdade de funcionamento livre, né, mas, igualmente, por todo esse movimento de criminalização e de denúncia contra movimentos rurais, movimentos que buscam a reforma agrária, né. Então, o Brasil é condenado
E o que é muito específico desse caso é que ele é o único que a corte declarou que foi integralmente cumprido. Por quê? A corte pede que volte a ser investigado, que conclua-se, né, as investigações, e a corte pede também que o Estado continue realizando o que ela averigua que já ocorria, que era justamente esse treinamento das forças policiais, etc., para não usar a interceptação telefônica como um meio corriqueiro, né, que ele seja uma última medida e tudo mais. Então a corte pede para que continue realizando aquilo. E aí, quando ela faz a última resolução de cumprimento de sentença, que foi em 2012, ela entende que foi cumprido integralmente, simplesmente porque o caso prescreveu, então já não tinha mais como levar ao judiciário, e porque o Estado tinha continuado a fazer essas ações, apesar disso ser muito criticado mesmo, para a gente ver problemas ligados a isso, a violação à honra, né, à privacidade, muito corriqueiros ainda na atuação das nossas polícias, principalmente. E o último caso, então, em que a gente está falando ainda de defensores de direitos humanos, né, que é um tema que a Corte preza muito, é o caso Garibaldi versus Brasil, né? Esse senhor, o sétimo Garibaldi, ele também foi assassinado, mas foi também na região do Paraná, que eu acabei de discutir. Inclusive, há uma coincidência ali sobre o juízo interno que analisou os dois casos, tanto o Escher quanto o Garibaldi. E ele foi assassinado numa operação extrajudicial de desocupação da fazenda, em que ele e outras cerca de 50 famílias também do MST ocupavam, né? E foi realmente uma atuação muito violenta, chegaram vários homens encapuzados, um deles, inclusive, chegou a ser reconhecido por alguma das vítimas como o dono daquela fazenda, e o senhor Sétimo Garibaldi, em 1998, levou um tiro na coxa e faleceu de hemorragia nessa operação. E o que ocorre é que a investigação foi muito mal conduzida, o inquérito foi arquivado em 2004, né, mesmo com testemunhos depondo, inclusive, contra esse dono dessa fazenda, né, então não houve ali realmente um processo efetivo de dar acesso à justiça aos seus familiares e a prestar contas mesmo pelo falecimento desse que era um dos defensores de direitos humanos, enquanto alguém que estava ali parte de um movimento buscando a reforma agrária, buscando a subsistência, né. Então, como ocorreu antes do dia 10 de dezembro, ele foi assassinado acho que em novembro, se eu não me engano, pouco tempo antes, a Corte considera violado, então, pelo Brasil, o direito às garantias judiciais, proteção judicial, essa dobradinha do 825, que a gente vai falar ainda muito. E só falando um pouco das reparações, né, previa-se principalmente a investigação, voltar a investigar o caso, e na resolução também de 2012 ainda não tinha sido finalizada, né, ninguém tinha sido responsabilizado pelo assassinato dele. Ainda falando sobre violência rural, eu pulei aqui o caso Gomes Lund, que é de 2010, eu vou deixar ele para o final, porque a gente gosta muito de justiça de transição, né, professor? Vai ser um dos últimos temas. Pulando para 2016, então, a gente tem o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Esse caso, ele é muito paradigmático, porque foi a primeira vez também que a Corte se pronunciou sobre o trabalho escravo contemporâneo, né? Eu sei que tem muita gente que tem interesse em estudar isso, e é uma temática muito importante no Brasil, principalmente quem gosta ali do direito do trabalho, né? O Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, ele fala dessa fazenda que se localiza no Pará, e basicamente tinha ali uma população muito grande que trabalhava de modo servil, ou né, essa ideia que a gente tem da escravidão contemporânea, de péssimas condições de trabalho, de alojamento, falta de acesso à saúde, à alimentação, uma criação de dívidas com o fazendeiro e quase um não recebimento de salário, um salário muito ínfimo, né? É uma situação realmente muito deplorável, e por isso que a gente vê que essa violação, que o trabalho escravo que está no artigo 6º da Convenção Americana, ela é conjunta com vários outros direitos que estão ali listados. Mas, então, por exemplo, a integridade pessoal, justamente por essas condições em que eles se encontravam, a honra e a dignidade também, porque eles basicamente não tinham uma vida digna, né, eles sobreviviam ali naquela situação extremamente precária. Mas o mais interessante é que também é um dos primeiros casos que fala sobre tráfico de pessoas, porque esses trabalhadores rurais, né, eles vinham principalmente dos estados do Nordeste, ali, Maranhão e Piauí, pela atuação de gatos, né, que são essas pessoas que cooptam elas para irem trabalhar, oferecendo condições melhores de vida, digamos assim, e eles se veem encontrados basicamente nessa condição de escravidão, em que era extremamente
reprimido, assim, que eles saíssem das fazendas, que eles tentassem fugir, tinha ali uma certa caça dessas pessoas que controlavam essas pessoas que ali trabalhavam, né? Então, por isso mesmo que a gente vê violada a liberdade pessoal, né, que é basicamente a liberdade de ir e vir, e a circulação e residência, né? Falando da violação à devida diligência e prazo razoável, o que acontece? O Brasil, desde 88, recebia denúncias dessas pessoas, né, de que elas estavam sob condições muito péssimas, eles fizeram algumas visitas, houveram algumas fiscalizações interessantes lá para averiguar os dados, e mesmo assim não se condenava, não se notava que tinha trabalho escravo, né? Não houve necessariamente ali uma tentativa de judicializar isso, e ocorreu a prescrição em 2008, especialmente dessa situação dessas pessoas que estavam sendo analisadas ali como vítimas, né? Que eram algumas pessoas que tentaram fugir, algumas pessoas que desapareceram, tinham menores de idade também. Então, o que a corte também avança nesse caso é o fato dessa prescrição não dever ocorrer quando a gente está falando da escravidão moderna. Isso porque o trabalho escravo é uma das normas de ius cogens, uma norma específica de direito internacional. Como a gente tem que entender o ius cogens para entender os outros casos também do Brasil, eu também trouxe aqui essa pílula só para dar uma explicação breve para vocês. Então, as normas de ius cogens são normas de direito internacional que, hierarquicamente, são superiores a todas as outras normas. E delas não cabe qualquer tipo de derrogação, justamente porque elas são questões extremamente absurdas que toda a humanidade concorda que devem ser combatidas e que não existe exceção para elas. Então, elas foram codificadas pela primeira vez no direito internacional no artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, né? Há uma discussão muito grande sobre quais normas seriam essas normas de ius cogens, né? Mas, dentre elas, a gente tem, então, tortura, escravidão, genocídios, crimes contra a humanidade. Então, assim, são realmente questões muito agressivas, muito violentas, e são, de certa forma, também violações de direitos humanos gravíssimas, né? E a Corte entende, isso é um desenvolvimento específico da Corte Interamericana, que, portanto, a elas também não cabe uma prescrição. Então, em qualquer sistema doméstico que prevê uma prescrição para um ato de tortura, para uma escravidão, ela entende que está incompatível, e é por isso mesmo que ela estabelece, nas medidas de reparação dessa sentença Brasil Verde, que volte a ser investigado os fatos dessas pessoas que haviam prescrevido em 2008. Até aí, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos ao próximo caso, então. Já estamos no quinto caso? Sexto caso? Vamos lá. É o caso Favela Nova Brasília versus Brasil de 2017, né? Todos esses são muito recentes e mesmo os mais antigos falam muito sobre o Brasil atual, né? O caso Favela Nova Brasília, ele vai falar de outro tipo de violência, ele vai falar da violência policial. E os fatos dele ocorreram principalmente em 1994 e 95, quando ocorreram duas incursões da Polícia Civil do Rio de Janeiro a essa favela. Basicamente, na primeira incursão, a gente tem um assassinato de 13 indivíduos e também 3 mulheres foram violentadas sexualmente. Dentre elas, 2, inclusive, eram menores de idade. E depois, em 95, tem uma outra incursão extremamente violenta. Nela já se justifica que é porque teriam armamentos, um carregamento chegando para o tráfico de drogas, né? E aí também mais pessoas são executadas. É um ato extremamente violento, tem registros de pessoas falecendo com tiros nos olhos ou tiros na nuca, e principalmente nessa primeira incursão, os corpos foram amontoados na praça da região ali, então realmente foi um caso que chocou muito a comunidade do Rio de Janeiro. Novamente, são fatos que aconteceram antes de 10 de dezembro de 98. Então aqui a gente vai estudar principalmente a investigação desses crimes. Mas isso é muito interessante porque diz bastante sobre o que a Corte tenta avançar nessa jurisprudência também. Houve inquéritos de investigação, né, principalmente inquéritos com a participação de outras associações que não só, por exemplo, a própria polícia, a Corregedoria das Polícias
da Polícia Civil do Rio de Janeiro, justamente por essa ampla divulgação na mídia que a gente teve desses casos. E aí o próprio governador do Rio, né, realizou um grupo ali de vários, uma comissão, digamos assim, para analisar melhor, para apurar esses fatos, mas mesmo assim não tiveram informações suficientes e eles foram arquivados em 2009. O que acontece é que a corte aqui ela vai criticar bastante não só a investigação quase zero que ocorreu em relação a essas mulheres que foram violentadas, porque elas foram levadas à delegacia muito depois dessas violações terem ocorrido, então eles não conseguiram averiguar, né, vestígios da violência que elas sofreram, mas também em relação às pessoas que foram executadas, né, o que se via ali na atuação, principalmente da investigação interna da polícia, era que se lavravam autos de resistência à prisão para justificar esses assassinatos, né, e basicamente assumia-se que esses contingentes policiais estavam atuando de modo legítimo, respeitando ali as normas de direitos humanos, né? Então, não foi uma investigação efetiva, uma investigação principalmente imparcial e em um prazo razoável. Então, por isso que a gente tem a condenação ali só do artigo 8.1, que diz respeito a essas garantias judiciais, mas especialmente em relação às mulheres violentadas, né? A integridade pessoal delas, principalmente psicológica, porque nunca tiveram investigados as violências que elas sofreram, mas também as proteções e garantias judiciais delas, em conjunto aos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para punir e prevenir a tortura, e o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará, que é a convenção que é em relação ao combate à violência contra a mulher. A professora mostrou para vocês também na aula alguns tratados de direitos humanos que também foram realizados no âmbito da OEA, né, e que explicam melhor alguns direitos em relação a alguns grupos, como esses dois tratados que eu estou apresentando aqui. Mas a maioria deles não tem uma previsão de que a corte julgue violações específicas daqueles direitos e, portanto, condene o Estado por aquilo. Esses dois tratados são uma exceção, porque eles falam, principalmente do sistema de poder peticionar, nesses artigos específicos, que são artigos que exigem que o Estado atue de modo mais diligente, né, a Comissão Interamericana. Então, nesses casos, a Corte também pode reconhecer como violados não só os artigos que estão ali, os direitos, né, que estão previstos na Convenção Americana, mas também esse direito desses outros tratados. Só para falar das separações, então, que foram estabelecidas, essa aqui é a imagem do que eu mencionei, né, pegar aqui o apontador, do amontoamento dos corpos, né, que eles realizaram nessa favela. Dentre as separações, então, além de todas aquelas separações que eu não estou entrando aqui, mas que eu já expliquei para vocês, né, de indenizar, de voltar a investigar o caso, etc., a gente tem questões muito importantes sobre a violência policial atual, principalmente no Rio, né? Então, exige que o próprio Estado do Rio de Janeiro realize medidas para diminuir a violência policial, exige que sejam divulgados anualmente os dados sobre as mortes produzidas por operações policiais, são dados que atualmente a gente até tem um pouco de dificuldade de acessar assim, a nível nacional, né, Jéssica? E também que se realize um programa de formação policial sobre o atendimento dessas mulheres vítimas de violência sexual, porque realmente as 3 vítimas ali foram completamente recebidas de modo muito ruim, né, sem fazer uma análise correta, né. É um caso muito interessante de se analisar também. O próximo caso é do ano seguinte. O caso do povo indígena Chucuru, de 2018. Nesse caso em específico, a gente vem aí de uma jurisprudência muito longa da Corte Interamericana de atenção especial aos povos indígenas e tribais, né, que é muito importante assim, para o continente. Especialmente sobre o povo Chucuru, Ororubá, né, a gente está falando ali sobre a demarcação de terras deles. E a sentença é muito interessante porque a gente vê a corte explicando muito bem como é o procedimento administrativo extremamente complexo do Brasil, né, que passa primeiro pela FUNAI, temos ali análises antropológicas, etc., tem uma fase de contestação, e que eventualmente chega à presidência para poder fazer o registro dessas terras, né. A corte fala muito como não só a Convenção prevê esses direitos dos povos indígenas, mas também a Constituição brasileira, no artigo 20. E aí o que ela mostra é que essa demarcação,
demorou um tempo absurdo, né, de 1989 a 2005, sendo que esses povos, esse povo indígena específico, tem registros de sua habitação lá desde o século XVIII, e mesmo sendo, além de ser muito demorado, então violando ali o prazo razoável, que é uma garantia judicial que está no artigo 8.1, esse processo foi marcado por muita violência e insegurança jurídica, inclusive. Então, nesse decorrer aí dos anos, um cacique foi assassinado, outro cacique chegou a sofrer um atentado e 2 indígenas faleceram desse atentado, né? A gente sabe também que essas disputas por terra são também algo extremamente atual e extremamente marcadas pela violência, né? E também houve 2 ações judiciais, uma delas foi durante o processo de demarcação, contestando uma demarcação específica e tendo ganho, então um terceiro conseguiu que uma parte da área não fosse demarcada, mas quando se concluiu esse procedimento administrativo, em 2005, foi ajuizada uma ação para anular esse procedimento, e essa ação ainda estava ocorrendo quando o caso foi julgado pela Corte Interamericana, né? Então, a Corte considerou também que não teve ali um acesso à justiça, né? Não teve um judiciário protetivo. Então, viola o artigo 25, mas viola esse artigo junto do artigo 21 da Convenção Americana, que é o artigo que fala sobre a propriedade privada. E aqui é o que eu falei para vocês, a jurisprudência mais avançada que a Corte Interamericana tem, porque ela faz uma leitura do artigo 21, especialmente aos povos indígenas e tribais, muito interessante, de mostrar que o direito à propriedade também pode ser um direito experienciado coletivamente e que tem um valor muito específico para os povos indígenas, porque não é só o direito às terras, a subsistência, né, daquele território, mas uma ligação espiritual, né, um valor cultural muito forte de ligação daquele povo àquele território. Então, ela considera que esse artigo 25 foi violado junto do artigo 21, e esse entendimento ele vem junto de uma interpretação que a Corte realiza, inclusive, de outras fontes, dentre elas a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção específica sobre povos indígenas tribais e que fala desse direito ao território, né? Eu já vou explicar um pouco disso rapidamente, só para explicar as separações, né? Então, além de garantir o direito à propriedade desses povos indígenas, que a Corte exige do Brasil, ela exige que o processo de reconhecimento das terras seja concluído, porque não era só a demarcação que é necessária. Depois da demarcação, a gente tem ali a regularização dessas terras, e aí é um procedimento também muito mais moroso, né? Como eu estava falando, essa Convenção 69 da OIT foi utilizada pela Corte de modo interpretativo. E aqui é outra explicação que eu acho que vale a pena trazer para vocês, porque muitas vezes, quando vocês forem ler a sentença da Corte Interamericana, vocês vão ver ela citando várias fontes de direito internacional. Então, ela vai falar só dos tratados, ela vai falar de sentenças de outros tribunais, por exemplo, os tribunais regionais, que a professora já explicou que a gente tem ali, específico de direitos humanos, um na Europa e um na África, né? Ou ela vai trazer entendimentos das organizações internacionais ou de agências da ONU, né? E que às vezes estão em resoluções, etc., né? E aqui eu quis explicar de onde que vem um pouco isso e qual que é a justificativa dada pela Corte, né? A professora já tinha falado sobre o princípio pro persona, que está principalmente no artigo 29 da Convenção Americana, no tópico A, que basicamente é a ideia de que não se limite aquele direito de nenhuma maneira, mais do que já está permitindo uma limitação no texto da Convenção. E aí disso a Corte entende que tem que se dar sempre a interpretação mais protetiva possível para aquele direito com o qual os Estados se comprometeram a cumprir. E aí no artigo 29b, que vocês vão ver ela citando várias vezes, né, é o artigo que fala que para você dar sentido àqueles direitos, que muitas vezes estão estabelecidos de modo um pouco vago, né? Por exemplo, a gente viu lá na sentença Fazenda Brasil Verde, o que é o trabalho escravo, né? Não pode realizar trabalho escravo, servidão, etc. Mas o que é o trabalho escravo? Então ela vai usar outras fontes que estão aí nesses âmbitos do direito internacional, que muitas vezes são entendidas como soft law, mas para dar um conteúdo para aquele direito e, portanto, entender quais obrigações específicas estão ligadas ao cumprimento daquele direito que está previsto na Convenção Americana. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida também? Podem participar, gente, que agora o negócio vai ficar mais divertido ainda, né? Digamos assim.
Aqui a gente tem o bastião da jurisprudência da corte, né, que é a discussão da justiça de transição e das graves violações de direitos humanos que a gente teve ali nos períodos militares, principalmente no Cone Sul, né. O primeiro caso é o caso Gomes Lund e outros, né, o caso da guerrilha do Araguaia. Foi esse que foi julgado em 2010, que eu deixei agora para falar junto do caso Herzog, que é de 2018, é o mais recente, que tem a sentença publicada, né. O caso Gomes Lund, então, eu imagino que a professora já deve ter falado para vocês, ou deve ter algumas pessoas que fazem parte do grupo de estudos dela sobre justiça de transição, mas também são os casos mais conhecidos, assim, pela atenção midiática, né, por toda a discussão do Supremo Tribunal Federal, né. A guerrilha do Araguaia foi esse movimento de resistência que aconteceu no período ditatorial, né, era composto de 70 integrantes, dentre eles membros do Partido Comunista Brasileiro e alguns camponeses, né, na região ali do Rio Araguaia, em Goiás, e basicamente esses 70 integrantes foram dizimados pelo Estado, né, inclusive inicialmente era uma atuação mais local, mas depois isso foi diretamente ao comando do general Médici, que era o ditador da época, né, e quando isso foram operações que ocorreram de 72 a 75, mas quando se chegou em 74, todas essas pessoas já tinham sido dizimadas. Não só dizimadas, eles foram desaparecidos forçosamente, né? Então aqui é o delito de desaparecimento forçado. É um conceito que a corte cunhou bastante e que hoje afeta o direito internacional geral. Então é uma das maiores contribuições do nosso sistema regional para o direito internacional. E ele é uma violação múltipla e contínua. Múltipla porque, como vocês podem ver ali no primeiro tópico de direitos violados, ela afeta vários direitos que estão, por exemplo, na Convenção Americana. Então, a gente tem, obviamente, a violação à vida, porque há o assassinato dessas pessoas, né? Mas há também a integridade pessoal e a liberdade pessoal, ao se entender que, normalmente, esses assassinatos decorrem, primeiro, de uma prisão, de tortura, né, para tentar obter informações. E também é uma violação à personalidade jurídica. Isso é muito significativo também, porque a personalidade jurídica, que está no artigo 3º da Convenção Americana, é basicamente poder ser reconhecido como sujeito de direito e deter aqueles direitos e ter eles protegidos, né, garantidos pelo Estado. Mas quando você desaparece com a pessoa que você assassinou, você subtrai ela do mundo jurídico, não se tem uma resposta de onde ela está. Então é uma violação múltipla de todos esses direitos, e é também continuada porque justamente não se tem uma resposta do paradeiro da maioria dessas pessoas, né? Até hoje 60 deles não foram encontrados. Então, sendo uma violação continuada, aí sim, mesmo que tenha ocorrido antes de 1998, a corte também pode declarar a violação pelo desaparecimento forçado dessas pessoas. O que ocorreu, especialmente do ponto de vista da investigação, né, é que, primeiramente, houve a organização ali de algumas buscas pelo local dos restos mortais dessas pessoas, né, principalmente buscas dos familiares, que na maioria das vezes não encontrou nada, né. A gente teve em 95 uma lei que estabeleceu uma comissão especial sobre mortes e desaparecidos forçados, ou seja, mesmo depois da ditadura, só ali nos anos 90, que a gente vai começar a ter uma investigação e uma abertura das informações, né? Essa comissão também organizou algumas visitas, mas como eu falei, 60 corpos ainda não foram identificados, né? E a gente teve também ações civis tentando reconhecer do Estado, pelo menos uma declaração de que houve aquele desaparecimento dessas pessoas. A gente teve já nos anos 2000 um inquérito do Ministério Público e uma tentativa de lançar uma ação civil pública para que esses dados fossem revelados, mas isso sempre marcado um pouco pelo sigilo. E aí, em 2010, coincidentemente, ou não, a gente teve o julgamento da DPF 153 do Superior Tribunal Federal. Essa DPF foi uma DPF para analisar a constitucionalidade da lei da anistia. A lei da anistia foi um documento, uma legislação promulgada pelo governo ditatorial para perdoar todos os crimes políticos que ocorreram naquela época e que até hoje, então, barra pela prescrição ou pela impossibilidade de investigar, né, a punição criminal
desses torturadores, desses violadores que exterminaram os opositores políticos, algo que só vai ser reconhecido nessa lei que eu me referi, de 1995. E aí, poucos meses antes dessa sentença ser proferida pela Corte Interamericana, em 2010, depois do Estado já ter submetido a contestação, o Supremo Tribunal Federal decreta que a lei é constitucional. Então, a lei continua valendo. E aí, a Corte aqui vai analisar como que essa lei, né, e todas essas dificuldades de acesso à justiça e de encontrar esses corpos e de ter direito à verdade, né, é uma violação não só daqueles direitos que eu já trouxe para vocês, 8 e 25, de se acessar à justiça, mas principalmente do artigo 2 da Convenção, o artigo 2º, que é o artigo que obriga que os estados adotem disposições de direito interno para adequar a sua legislação interna ao direito internacional. Então é por isso que, como a Corte entende que, como eu acabei de explicar para vocês sobre o trabalho escravo, o desaparecimento forçado é uma violação de normas de jus cogens, justamente pela tortura, pelos crimes contra a humanidade, né, por ser uma violação tão grave de direitos humanos, ele não pode prescrever, ele não pode deixar de ser investigado e eventualmente punido, né, aqueles torturadores. Então a Corte fala que a lei de anistia é uma lei inconvencional, que não está de acordo com a Convenção Americana, e que, portanto, o Brasil também está violando o artigo 2. Além disso, a Corte fala sobre o direito à verdade, o direito de acesso à informação, né? O direito à verdade seria um direito que estaria ali previsto nesses artigos 8 e 25, mas, especialmente aqui, não dá esse acesso à justiça, afeta o direito de acesso à informação justamente porque, e é isso depois a gente vai ter no caso Herzog reconhecido, né? Porque até, principalmente a Comissão da Verdade, que foi algo que passou a ocorrer, as comissões da verdade, né, que nós tivemos uma nacional e algumas regionais, estaduais, né, só ali naquele momento que realmente mais dados vêm à tona, mais informações são apresentadas ao público, mas na época desse caso Gomes Lund ainda tinha essa resistência do Exército, principalmente das forças militares, de fornecer as informações. Então a gente tem a violação do artigo 13, que é o artigo de liberdade de pensamento e expressão, e que prevê o acesso à informação, né, um artigo muito importante até para a gente discutir o acesso às informações do Covid, né, que a gente teve bem discutido recentemente. E, por fim, ainda, né, a integridade pessoal também, principalmente psicológica, dos familiares dessas vítimas, né. E, portanto, a Corte vai estabelecer como reparação, obviamente, né, que se volte a investigar todos esses casos, que se identifique essas famílias dessas vítimas para que o Estado possa repará-las, né, e esse é um das sentenças que o Estado realmente não cumpre, não reconhece a responsabilidade, né, publicamente. E o que acontece é que depois de 2010, então, dessa sentença, a gente já vinha tendo movimentos internos no Brasil, de vários grupos, né, tanto que a lei da Comissão da Verdade sai um pouco depois dessa sentença, e as comissões ocorrem, não necessariamente por conta dessa sentença, mas ela dá um fôlego, principalmente para uma atuação do Ministério Público Federal, de tentar passar no Judiciário Federal algumas ações para condenar esses torturadores, violadores de direitos humanos. Então, de 2010 até 2018, a gente vê várias dessas ações sendo propostas, porém, continuando a ser recusadas pelo Judiciário Federal. E, né, uma pesquisa que a gente fez, inclusive, um acompanhamento lá no CJT, que a professora Jéssica fez parte junto comigo lá na faculdade, né? E aí, em 2018, né, 2 anos atrás, a Corte volta a analisar esses crimes da ditadura brasileira, no caso Herzog e outros versus Brasil, e inclusive reavalia toda a sua justificativa de por que para o direito internacional o desaparecimento forçado é uma norma de jus cogens, não pode ser violada, e por que tem que ser investigado, né? Então aqui, eu imagino que todos vocês conheçam a história do jornalista Vladimir Herzog, né? Ele era um jornalista da TV Cultura, e em 75 ele foi retirado lá do seu trabalho, foi levado ao doicode, foi torturado e assassinado, né? E eles tentaram forjar um suicídio, que é aquela famosa imagem dos livros de história. Nesse caso específico, o Herzog, né, ele faleceu antes como eu falei, do reconhecimento, né? E no caso dele não foi um desaparecimento forçado, porque a gente tinha desde aquela época a confirmação de que ele tinha falecido, né? E a gente teve uma ação
declaratória movida pelos seus familiares para que se reconhecesse, pelo menos declarasse que foi o Estado responsável pelo assassinato dele, né? Então, aqui quem são as vítimas são os familiares, é a Clarice, a esposa dele, e demais familiares, e o que se tem violado, então, é principalmente os artigos ligados à proteção e garantias judiciais novamente. Aqui ele cita novamente o artigo 2 da Convenção Americana, porque o Estado continua com a lei da anistia em vigor, impedindo essas investigações, e a violação também daqueles artigos que a gente já tinha visto sobre a tortura, que no caso Favela Nova Brasília dizia respeito a essa tortura de cunho sexual, que ocorre principalmente contra mulheres, mas aqui a tortura mesmo que o jornalista sofreu quando detido no DOI-CODE, né? Temos a violação ao direito à verdade, também pelos artigos 8 e 25, e da integridade pessoal dos seus familiares, né? Aqui já tinha acontecido a Comissão da Verdade, então já tinham sido divulgadas mais informações. Na verdade, foi aquela comissão sobre mortes e desaparecidos que já tinha divulgado desde 2007 que a responsabilidade era efetivamente do Estado, né? Mas, novamente, a gente teve ali as investigações impedidas, né? Então, caminhando já para o final, eu vou para o último caso, que foi esse que eu falei, que foi julgado ali nos meses de junho e julho, não temos ainda a sentença da corte publicada. É o caso Empregados da Fábrica de Fogos em Santo Antônio de Jesus e Outros versus Brasil. Esse caso, ele foi analisado pela Comissão Americana, né? Então, a gente já tem informações ali do que a comissão entendeu, e isso muitas vezes é um indício de que a corte também vai analisar, então eu vou falar mais com base nisso. Essa fábrica, ela teve uma explosão em 1998, em 11 de dezembro, então é até muito curioso que é um dia depois do reconhecimento da competência da Corte Interamericana pelo Brasil, né? Foi um caso extremamente triste, chocou muito o país, porque foi uma explosão absurda, né? Teve um falecimento ali de 64 pessoas e mais 6 feridos, e essa fábrica se localizava nesse município do Recôncavo Baiano. E ela, basicamente, por ser um município muito pequeno, era onde as pessoas encontravam trabalho. Então, tinha muitas crianças que trabalhavam ali, e por ser uma fábrica de fogos, sem qualquer atenção às condições de trabalho de segurança e tudo mais, a gente tinha um risco iminente à vida, à saúde, à integridade pessoal desses trabalhadores. Então, depois dessa explosão, a gente tem uma investigação extremamente falha, também sem a condenação das pessoas responsáveis por ela, né? E o que acontece nesse caso, que provavelmente a gente vai ter quando a sentença sair, é uma discussão do direito à saúde e do direito ao trabalho dentro do artigo 26 da Convenção Americana. E aqui é a última discussão que eu queria trazer para vocês, que é algo muito interessante, que é atual, que está muito em voga no sistema interamericano, e que dialoga até com o primeiro caso do Brasil que a gente apresentou, que é o Damião Ximenes Lopes, que foi o primeiro caso sobre o direito à saúde, né? E o que acontece? A gente tem, no âmbito do sistema interamericano, o Protocolo de São Salvador, que ele é de 88, mas ele entrou em vigor em 99. Esse protocolo, ele é adicional à Convenção Americana, e o que ele faz é descrever melhor os direitos econômicos, sociais e culturais. E a gente tem ali essa categorização mais recente, que é de incluir também os direitos ambientais, então por isso DESCA. Nesse protocolo, vocês podem abrir ele, vocês vão entender que ele é basicamente um jeito mais detalhado, igual todos os outros artigos da Convenção Americana, ali, do 3 ao 25, mas que na Convenção dizem respeito principalmente àqueles direitos individuais, civis e políticos, né? Então, ali, no protocolo, a gente tem mais bem discriminado vários direitos, como ao direito ao trabalho, à educação, à saúde, né, ao meio ambiente, e aí tem um dispositivo específico desse protocolo que só prevê que os direitos à educação e à associação trabalhista, digamos assim, que pode ser julgado pela Corte Interamericana. Mas, desde 2017, no caso Lagos del Campo, a Corte Interamericana tem expandido a judicialização desses direitos diretamente pelo artigo 26, que eu deixei aqui o texto dele, o artigo que vem depois desses direitos individuais na Convenção Americana, que faz referência expressa aos direitos econômicos, sociais e culturais, mencionando eles na Carta da OEA. Então, por isso que é interessante a gente conhecer esses outros tratados
mais antigos e constitutivos do sistema, né? E aqui a gente fala de um desenvolvimento progressivo, mas o que a Corte tem feito atualmente é reconhecer e emitir julgados diversos de direta judicialização por meio desse artigo 26, e não mais por meio daqueles artigos que estariam ligados, de alguma forma, à saúde, como aqueles artigos lá do Daniel Ximenes Lopes, o 4 da vida, o 5 da integridade pessoal, e podendo falar mais abertamente, mais de modo específico, assim, sobre o conteúdo desses direitos. Então, a gente teve uma sentença esse ano muito importante, também sobre povos indígenas, que é a Nuestra Tierra contra a Argentina. A gente vê ele finalmente no artigo 26 sendo reconhecido o direito dos povos indígenas à cultura, à água, à alimentação. Então, não precisa se limitar, por exemplo, ao artigo 21 da propriedade, né? Então, é algo que a Corte vai desenvolver bastante, e sendo também um dos primeiros tribunais internacionais a mais desenvolver esse tipo de direitos. Então, passando para as conclusões, outras conclusões preliminares, a gente pode entrar em uma discussão se vocês quiserem, mas aqui é só para vocês prestarem atenção mesmo no que o comportamento da Corte quer dizer um pouco dessa relação dela com o Brasil, né? O primeiro deles é justamente esse papel político também da Corte no continente, de avançar o direito à memória e à verdade. Então, a Corte ali sendo uma apoiadora de uma justiça de transição completa, que julga os violadores e que promove essa conciliação, digamos assim. A Corte conseguiu derrubar a lei de anistia em vários outros países, Uruguai, Argentina, e no Brasil ainda temos essa resistência, né? Nesse momento de revisionismo histórico é mais complicado ainda, né? A gente pensar em rediscutir isso. A gente tem também que a Corte, ela prevê, ela faz efetivo os direitos humanos que estão na Convenção e em outras fontes, mas que, de certa forma, estão previstos também na nossa Constituição. São direitos fundamentais na sociedade brasileira. Então, ainda que eles sejam consagrados aqui, a gente sabe que a efetivação é extremamente dificultada e, portanto, todos esses casos mostram realmente violações endêmicas, violações muito comuns na nossa sociedade, dizem muito sobre o Brasil, né? E é muito importante a gente ver um órgão internacional judicial se pronunciando sobre isso e dando publicidade a essas violações. Por outro lado, a gente vê uma baixa implementação das sentenças, né? Eu tentei a todo momento trazer essas separações, principalmente mais estruturais, e que não são cumpridas pelo Brasil. Normalmente o que a gente tem é a ideia de satisfação de publicação da sentença, e eventualmente as separações pecuniárias, que mesmo isso muitas vezes as vítimas não têm acesso. E por fim, eu queria deixar aqui esse aviso, né, de que não é pela baixa implementação que a gente vê com um sentido meio de derrota, assim, sobre o que a Corte pronuncia, né, porque, na verdade, isso produz um diálogo muito grande com o sistema, a sociedade civil interna, dos pesquisadores, né, o que a gente está fazendo aqui, os grupos de extensão das faculdades, né, cada vez mais os nossos currículos, a gente tem um estudo do sistema interamericano e do direito internacional dos direitos humanos, né, e do próprio judiciário, né. Eu não entrei aqui com muito detalhe, mas a gente tem um avanço da Corte da doutrina do controle de convencionalidade, que basicamente os juízes internos deveriam sempre avaliar se o direito interno é compatível com a convenção e com o que a Corte decide, voltando naquele artigo 2º ali que eu comentei há pouco. Então, a gente vê outros atores que não necessariamente o próprio Estado, o próprio Poder Executivo, Legislativo, dando uma resposta efetiva para essas condenações, mas prestando atenção nos outros julgados da Corte e nos entendimentos que ela avança sobre os direitos humanos para fazer mudanças efetivas do direito interno. Eu trouxe aqui só uma imagem do site da Corte. A professora já recomendou para vocês que vocês acessem o site, né, e mantenham-se atualizados sobre o que está sendo publicado ali. E eu vou fazer um adendo aqui não só da Corte, mas também da Comissão. A Comissão tem muito a dizer também sobre o Brasil, mas o foco da apresentação hoje era sobre os casos brasileiros, né? Então deixei ali o caminho para vocês seguirem. E por enquanto é isso. Obrigado, e podemos passar para uma discussão se vocês quiserem. Acho que a gente ainda tem um tempinho, né, Jéssica? Gente, aqui o tempo é com vocês. Enquanto o pessoal puder ficar, aí você também, Lucas. Sim. Eu queria te agradecer, né? Tipo, essa aula que você deu. Eu adoro esses casos, você sabe disso. Eu acho que eles têm muito o que contribuir, né? Para a gente pensar mesmo direito, pensar o que a gente está fazendo aqui no Brasil. E é interessante quando a gente olha, por exemplo, os casos que estão na comissão ainda.
no controle de admissibilidade. Ao contrário da corte, o sistema de busca de casos da comissão é péssimo. Mas quando você olha lá, tipo, você está procurando por país e por ano, você até consegue achar. Se você estiver querendo uma coisa mais específica, vai ter mais trabalho. Mas no que você olha essa visão geral, os temas são precisamente os mesmos. Até hoje a gente está discutindo desaparecimento forçado em operação policial. Eu coloquei no Moodle para vocês, gente, como tipo, um modelo apenas da estrutura, porque era um trabalho maior, naturalmente, para o estudo de caso, a minha monografia de final de curso, que eu fiz analisando alguns casos do Brasil que estavam pendentes de julgamento na comissão ainda e não na corte, relacionados a desaparecimento forçado. Muda muito pouco. Jornalista, defensor de direitos humanos, pessoas que moravam em comunidade, e assim, métodos absurdos de crueldade, assim, que os familiares ficavam sabendo que talvez tinha acontecido, porque não tem nenhuma informação estatal mesmo, nada definitivo. E assim, é mais do mesmo, né? E mesmo o primeiro caso lá, assim, a gente for ver Ximenes Lopes também, a gente ainda tem uma série de desafios para enfrentar com relação à, à luta antimanicomial aqui no Brasil, o tratamento que as pessoas recebem. Assim, ainda não resolveu, não. Uhum. Eu acho até importante falar isso da comissão, né, porque a gente está diante de um sistema judiciário, então é normal ter uma demora para saírem essas sentenças. Vocês verem que vão ser coisas que aconteceram ali na década de 90, principalmente, né, violações muito antigas. E a comissão, quando a gente vê a atuação dela, inclusive, sobre o que ela diz sobre o Brasil, a gente consegue ter um pouco mais de informações, inclusive mais atualizadas, né? Então, eu queria advertir para o pessoal também sempre acompanhar os trabalhos da comissão, né? Como a Jéssica explicou, inclusive muito bem na aula, não é só o procedimento que ela toma conta, e realmente é um volume muito grande de petições que são apresentadas anualmente, e esse número está crescendo. Então, por um lado, isso é muito bacana, porque mostra esse engajamento da sociedade civil em acessar essa área de peticionamento do sistema, né? Mas a comissão, até por ser mais antiga, igual você explica, ela tem um papel político muito grande, né? Então a gente sabe que ela também pode emitir medidas cautelares. Então a gente teve a medida cautelar dos povos Yanomami esse ano, no período da Covid, né? Que fala muito sobre essa falta de acesso e de cuidado à saúde dos povos indígenas no período da pandemia, que a gente está discutindo no nosso STF também. E ela também realiza aquelas visitas em loco. Então, a gente teve uma visita, né, da Comissão no Brasil em 2018, o pessoal aí do CJT participou, né, e aí, em breve a gente vai ver aí um relatório do Brasil completo sendo publicado, porque ela só publicou as observações iniciais, né. Mas é isso, a lenda que o governo não está gostando muito, não. Assim, o governo até enviou nota de descontentamento com então o secretário executivo da CIDH por conta não só do relatório, mas também do que tá para vir nesse relatório aí, que vai falar de milícia, aparentemente. Ô, gente, assim, aproveitem que o Lucas está aí, se vocês tiverem questões, algo que vocês acham que vale a pena que seja retomado, enfim. Eu tenho uma pergunta. Caso de, por exemplo, acidente nuclear ou de radiação, chega a ser discutido ou não entra? Então, eu não sei se você pensou em algum caso específico, assim, sobre de alguma violação que você já viu acontecendo aqui no continente, né? Mas, pensando no direito internacional, a própria Corte Internacional de Justiça, que é a corte global, né, digamos assim, ela tem a competência global, né, ela já discutiu um pouco a questão nuclear, e principalmente das armas nucleares, em vários casos. E um dos mais recentes, ela não fala sobre, por exemplo, o uso de armas nucleares, sobre ser proibido pelo direito internacional,
mas ela mostra como que isso, obviamente, tem uma associação muito grande com a garantia de direitos humanos e com o próprio direito à saúde, né, os efeitos que a gente tem na população. Inclusive, meu professor orientador, o nome dele é Lucas Carlos Lima, ele é o coordenador desse grupo de estudos de estilos Curiaro. Ele fez um texto no Jota falando justamente como que agora que a Corte Interamericana vai analisar esses direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, né, podendo falar sobre direito à saúde e tudo mais, não seria completamente impensável que algum estado do continente americano, principalmente pensando aqui na América do Sul, na América Latina, a gente tem vários estados que são a favor do desarmamento, né, que levem a Corte Interamericana para analisar. Por que não falar sobre isso, né? Mas a gente lembra que a Corte Interamericana é uma corte especializada, é uma corte de direitos humanos. Então, o modo como ela vai analisar certas regras do direito internacional é com uma lente específica e questões assim politicamente muito sensíveis, que diz respeito principalmente às relações interestatais. E aqui é bom lembrar que a Corte Interamericana pode julgar caso de um Estado contra outro, mas isso nunca aconteceu, nunca chegou a ela um caso assim, né? Só a comissão, poucos. Faz mais sentido para os estados pensarem no judiciário a nível global, como a própria Corte Internacional de Justiça. Mas não tem limites mesmo para toda essa jurisprudência de direitos econômicos, sociais e culturais que ela está desenvolvendo. Entendi. Eu estava pensando nos casos mesmo, tipo, Goiânia e Angra, sabe? Não de, tipo, armas nucleares. Porque a questão toda é que quem está sendo julgado aqui é sempre o Estado, né? Então a gente tem que estabelecer esse vínculo de responsabilização com uma atuação que às vezes é de um componente privado, né? No caso de Angra a gente até entende, porque é um investimento governamental, mas, né, aquela questão daquele negocinho que foi, né, de Ceará, enfim, foi realmente mais específico, né? Vocês têm que lembrar muito sempre disso, gente, que quem está sendo julgado nessas cortes de direitos humanos são os estados e não os indivíduos, que é por isso que a corte pede para o judiciário interno retornar e processar as pessoas individuais responsáveis por aquelas violações, quando não é uma ação diretamente estatal, né? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? No chat aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor como ler as sentenças, né, o que achar de interessante, né, pelo que a professora falou, vocês vão tentar identificar alguma questão jurídica específica, né, todos esses pedaços da sentença que são de mérito, eles vão analisar de modo muito detalhado o conteúdo daqueles direitos, né, e a corte é muito avançada no que ela entende por trabalho escravo, por direito de povos indígenas, né, então é realmente muito interessante ler essas sentenças. Bem, se o pessoal não tem mais nenhuma dúvida, eu queria te agradecer, Lucas. Eu que agradeço o convite. Não, foi ótimo ver esses casos todos. Eu sei que é um esforço, né? Porque é o que você falou, as sentenças da corte são muito detalhadas. E é tipo, aí uma hora aí vê 10 casos. Mas aí cada um vai ter a oportunidade, né, de adentrar, de entender os problemas do judiciário interno, que a corte analisa muito bem. É uma jurisprudência muito interessante da corte, por exemplo, quando ela fala das investigações pela polícia militar, né? Uhum. E quando são atos, principalmente da polícia militar, que a gente vai falar muito de violência policial, tanto a comissão como a corte não reconhecem como investigação devida, quando é o próprio órgão que investiga. Exatamente. A falta de Isso, assim, parcialidade. no Brasil é um caso atrás do outro com isso. Assim, nem que seja uma questão adjacente, tipo, um problema a mais está lá presente. Inquérito que some. Exatamente. Né? Aqui a gente tem casos de provas perdidas, de o próprio exército falando que os registros dessas pessoas sumiram, né? Aí você fala, cadê o acesso à justiça, né? Mas então é isso, gente. Lucas, muito obrigada. Pessoal, como eu disse, eu coloquei algumas instruções e um modelo mais da estrutura do estudo de caso lá no Moodle. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem falar. E hoje, essas tecnologias
que permitirem, eu estou subindo com o vídeo da OEA. Eu estou tentando fazer isso desde de manhã, então, assim, vamos na fé que uma hora dá certo. É isso, gente. Semana que vem eu mando e-mail e posto no Moodle também. Vai ser um debate nosso sobre sistema ONU, enfim, e alguns problemas do sistema ONU.